Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de quinta. Eu sou a Janaína Padovani, sou especialista em gestão de laboratório e todas as quintas estou aqui para responder perguntas feitas no direct, feitas na nossa caixinha de perguntas. Então, sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui é sobre comissão. Como devo calcular a comissão? Bom, a comissão, o que eu falo? Geralmente a comissão, ela gira em torno aqui de 25% a 30%. Mais do que isso, acaba ficando um pouco pesado para o laboratório. Mas assim, pode ter combinados, né? Então, quando você vai calcular uma comissão, você tem que olhar qual que é o valor de fato que você recebe. Porque eu vejo muitos colaboradores falam assim, mas tem a tabela e aí vem outra tabela para a gente, para calcular a comissão e sobe a tabela e para a gente não sobe. Então, vamos lá, eu estou falando aqui para os empregadores, tá? Eu estou falando para os empresários, os empreendedores, então, como vocês devem analisar para mensurar a comissão. Não estou falando aqui, os colaboradores, então, não me entendam mal, mas, assim, a negociação, ela tem que ficar boa para as duas partes, porque senão se onera também para o laboratório na hora de pagar, o que acontece? Ele aguenta 1 mês, 2 meses, no terceiro mês ele não aguenta, ele já começa a dar aquela travada e aí acaba, às vezes, até tendo que dispensar o profissional porque não aguenta pagar o profissional. Então, tem que estar bom para as duas partes. E o que eu recomendo? Em cima da sua tabela, em cima se tiver desconto, em cima tirando já a questão da nota fiscal, tudo, aí sim fazer a porcentagem. Então, criar uma média dessa porcentagem e criar um valor para cada trabalho. Talvez fica mais justo pagar um valor para cada trabalho. Porque aí, se você, porventura, negociar com algum cliente e ter que receber menos daquele trabalho, o teu colaborador, ele não tem nada a ver com aquilo. Ele vai receber aquele valor cheio que vocês combinaram. E se você também não ter desconto nenhum, também aí você recebe a mais e o colaborador vai receber o mesmo tanto. Então, para o colaborador fica mais fácil controlar e para o empregador também. Por quê? Porque é sempre um valor fixo, ok. Então, assim, para exemplificar, uma aplicação é X. Então, uma aplicação é X, indiferente de quanto que eu cobro uma aplicação. Mas para eu chegar nesse valor, eu vou ficar mensurando ali entre 25% a 30% e chego num valor cheio para o cliente. E o Cleiton está perguntando, 25% a 30% em cima do bruto? Então, novamente, você vai pegar a sua tabela, você vai tirar esses descontos. Se você tiver desconto, se você tiver nota fiscal, todos esses descontos, e aí você mensura esse valor de 25% a 30%. Porque se você não fizer isso, você não vai ter referência de nada. Em cima dessa referência de 25% a 30%, você cria um valor. Isso fica muito mais saudável, tanto para o seu colaborador, como também para o seu laboratório, ok? Então, vamos lá. Tem uma outra perguntinha aqui, assim. Tenho um laboratório, estou pensando em abrir outro. Como sei que é a melhor hora? Bom, aqui assim, tem muita gente que vai mais na quantidade, né? Quando eu tenho um laboratório, não, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, ok. Mas o que a gente tem que começar a pensar? Eu tenho um laboratório que já está consolidado, eu tenho um laboratório que eu já consigo saber todos os resultados dele, que já tem ali um controle eficiente, que eu sei quanto que entra, eu sei quanto que sai, eu sei que eu estou tendo lucro, eu tenho um time bem legal, comprometido, que consegue entregar no prazo, ou seja, está tudo redondinho, ok, aí sim eu vou dar um próximo passo. Agora, se está nada disso aqui, você acha que vou lá montar outro porque dá dinheiro, tudo, vai ser mais uma dor de cabeça para você.
Então, assim, no meu ver, você consolida sim o seu laboratório e depois você pode sim abrir outros laboratórios, mas desde que você tenha certeza que o teu principal ele já está consolidado, porque senão você vai acabar tendo um monte de laboratórios, no final das contas você vai lá somar o que você está tendo de lucro, talvez não pague o tanto de energia e o tanto de desprendimento que você tem que ter para poder gerir vários laboratórios. Porque a gente sabe que realmente mão de obra é escassa, pessoas são difíceis de achar pessoas boas, né? Pessoas comprometidas, e então isso vai desgastando. E aí quando você vê, pode ser que você está cavando um buraco, né? E não um crescimento. Crescimento, gente, não é ter vários. O crescimento é você ver lucro naquilo que você está fazendo e ver que o negócio está dando certo, né? Acho que não vai ser os números, né? É igual quando você lê um livro. Às vezes as pessoas vão conversar comigo e falam assim, eu li 20 livros esse ano. Qual livro que você leu? Aí começa. Aí lembra um ou dois. Aí, sobre o que era? Não sei, putz, não lembro. Ou seja, não aproveitou aquilo. Então não adianta eu falar que eu tenho na cabeceira um monte de livro, sendo que eu não sei quais os livros que estão ali e quais os livros que eu estou lendo. A gente tem que, naquele momento, se dedicar àquilo e realmente aprender. Então o laboratório é a mesma coisa. O momento certo é aquele que você já se dedicou, você já sabe na ponta da língua tudo que tem que saber de gestão, de números do laboratório, e aí sim você vai passar para outro passo. Mas não se engane que é a quantidade que vai fazer a diferença aí, ok? Vamos ver. Tem um laboratório e recentemente minha esposa começou a trabalhar comigo. O que vale mais a pena para ambos? Colocá-la como sócia ou assinar a carteira dela? Vou regularizar agora, não tenho CNPJ ainda. Olha, como ela é sua esposa, quando você registra uma pessoa, um colaborador, você tem que pagar o FGTS dessa pessoa. E o INSS já é descontado dessa pessoa. Então, quando você entra como sócio, você também tem que pagar o INSS. Aí a empresa paga o INSS para essa pessoa. E aí, quando você demite um colaborador, aí você tem as cargas rescisórias para pagar, né? Então é 13º, férias e também a multa do FGTS. Aí se a pessoa é sócia, ela não tem o 13º, férias não tem, porque subentende que ela vai ter a divisão dos lucros. Como é esposa, eu acredito, aí era bom você dar uma conversada com o seu contador, mas você colocar ela como sócia, porque assim você consegue, na hora de declarar o imposto de renda, ir lá no lucro dos rendimentos, né, que não é tributado. Então, acaba compensando mais do que você registrar ela na carteira, a não ser se você registrar com valor baixo, para que não pague tanto imposto de renda, porque senão você vai pagar muito mais de imposto de renda, né? Então, depende. Se for um salário mínimo, um salário pequeno, né, que fique lá até em torno de 5 mil, ok. Agora, se for mais do que isso, aí compensa, acredito que entrar na sociedade. Eu entraria na sociedade, tá, gente? Eu sou sócia do meu marido. Eu entraria na sociedade. Hoje trabalho comissionado. Comprei um forno cerâmico e irei começar a fazer por conta em casa. E já com um projeto para crescer e regularizar. Minha esposa trabalha comigo. Qual primeiros conselhos que me daria? Grata atenção. Ai, que legal, gente. As esposas trabalhando todos juntos aí, hein? Vou até fazer um parênteses aí. Porque todo mundo pergunta, como que é trabalhar com o Eric? Como que é trabalhar com o esposo, né? Gente, trabalhar com o esposo é você saber exatamente o que você tem que fazer e ele também saber a função dele.
Porque quando você começa a interferir num setor e ele começa a interferir no que você faz, aí não dá muito certo. Porque já que se é ela que vai ficar no administrativo, então deixa ela tomar conta do administrativo. Não que você não vá dar ideias, não vai discutir sobre questões do administrativo, mas sabe o que quebra, que eu vejo que quebra nos laboratórios, assim, quando trabalha esposa e esposo? Quando, por exemplo, a esposa vai lá, cobra, aí o dentista vai conversar com o protético e ele fala, não, doutor, tudo bem, não, eu vou ver com ela aqui, não, sabe? Isso daí tira totalmente a autoridade da esposa. E se for funcionária também, você tira totalmente a autoridade. E aí, esse dentista sempre vai querer falar com você, então você vai sempre estar ali à mercê, ele vai querer, né? Ele fica naquela dependência de falar com você, e aí você fica preso. Então, você tem que entender que para a tua empresa crescer, para o laboratório rodar direitinho, ser uma empresa de verdade, ele não pode ficar preso totalmente em você. Então, você tem que começar a passar algumas coisas e passar para pessoas competentes, né? E ir deixando de leve, para você realmente conseguir fazer seu trabalho aí, conseguir também um dia ter umas férias, né? Um dia poder ter o direito até de ficar doente, né? Porque a gente vê que tem muitos laboratórios que não tem isso. Então, assim, já começa a entender cada um com a sua função. Não evitem a ficar falando sobre o laboratório dentro de casa. Eu não vou mentir para vocês, eu acabo falando mais do que o Eric até. Porque o Eric, eu falo que ele tem um plugzinho que ele chega aqui em casa, ele desliga, sabe? Agora eu não consigo. Então, mulher eu acho que é mais assim, né? E aí eu acabo chegando, às vezes eu comento alguma coisa, porque lá no laboratório eu acabo nem vendo muito ele. E eu acabo comentando alguma coisa, mas assim, eu fico me policiando também para não ficar falando só de laboratório. Isso acaba desgastando, né? Porque aí você acaba só falando de laboratório, aí você já não tem mais vida com seu marido, você só tem vida com seu patrão, com seu sócio, então não é legal. Isso é uma dica que eu te daria para trabalhar junto. E outra coisa, mesmo estando começando, cada um tem que ter um salário. Lógico que eu não vou, cada um vai lá já começar a ganhar 10 mil. Poxa, o laboratório está começando, nem tem dinheiro. Então, tire o mínimo do mínimo que possa tirar, mas assim, a esposa está ali, é importante que ela tenha o dinheiro dela também, né? Então, eu acho que essa divisão, né, mesmo que seja pequena, é interessante ter, mesmo que no final das contas, de todo mundo é tudo, pelo menos aqui em casa né, junta e os dois é tudo para casa, né? A gente não tem essa divisão aqui de, você paga isso, paga aquilo e eu pago o outro e pago o outro. Não, a gente junta tudo, a gente paga tudo, a gente investe o que tem que investir, a gente viaja, a gente guarda para isso. Então a gente faz tudo junto. Isso eu acho que isso fortifica bastante também, sabe? De você ter um controle, assim, você e seu marido ter o mesmo objetivo. Então a gente tem os objetivos de viagem, a gente tem os objetivos de conseguir alguns bens, de investimento, de alguma coisa assim. Então isso a gente está caminhando para o mesmo propósito. Então não tem o porquê eu ter meu dinheiro e ele ter o dele. Só que na hora ali de receber é importante até para o seu subconsciente, sabe? Entender que você está fazendo um trabalho e que você está recebendo por ele. Isso é muito bom e isso tem que ser feito, tá, gente? Vamos ver mais um aqui. Gostaria de ter algumas dicas de como abordar meus primeiros clientes. Bom, dicas para abordar clientes é o seguinte. A maioria das vezes, quem que te atende é a secretária, né? Você não consegue chegar direto no seu cliente. Então, você tem que ir fazendo aquele trabalhinho com a secretária, na verdade, para que ela te introduza, né? Acho que a maioria das vezes
É esse o trabalho, é de abordar a secretária, ver como que funciona a clínica, fazer um estudo, entender se aquele cliente é o seu cliente ideal, entender se é aquilo mesmo que você está disposto a atender. E aí sim você vai direcionando para ele, né? Eu acho que hoje em dia tem que ter muitas fotos, fotos bonitas, foto bem preparada, não é qualquer foto, né? Uma resolução boa, uma foto bem tirada do seu trabalho. Ou se você tiver trabalho também para você poder fazer uma visita e mostrar. E hoje a gente tem as redes sociais que a gente consegue muita visibilidade. Então, assim, se vocês começarem pequenininho ali, fazer uma postagem todo dia, isso daí vai crescendo. A gente teve um caso de um aluno nosso que foi muito legal, muito gratificante para nós, o Jun que cuida dessa parte no curso, e certinho foi fazendo o passo a passo de como abordar, de fazer essa parte do Instagram, de como ganhar mais seguidores e os seguidores certos, né? E deu muito resultado para eles. E isso é muito gratificante. Então, são pequenas ações, pequenas coisinhas que vai fazendo durante os dias, né? Que ao longo prazo vai dando uma diferença. Mas também não é do dia para a noite, sabe? São coisinhas que você vai fazendo, você fala assim, ai, que saco, vou fazer de novo. O pior é que tem que fazer. Então não é de um dia para a noite. São coisas que ao longo do tempo você vai vendo o resultado. Você planta para depois você colher. Não é rápido, mas dá resultado sim. Então, de primeira instância, assim, eu acredito que a parte do Instagram mesmo é muito forte e alcança muito cliente por ali, viu? Tem gente que não dá muita credibilidade para isso, mas realmente dá pra gente abordar muito cliente por ali, aparecer, né, para muito cliente. Vamos ver. Como começar meu fluxo de caixa? Bom, não tenho capital de giro. Bom, vamos lá. Como fazer o fluxo de caixa para entender o capital de giro? Para começar, você tem que ter um controle. Como que você começa um controle para fazer um fluxo de caixa, para entender seus números? Você sabendo o que entra e o que sai. Para você saber o que entra e o que sai, você precisa anotar. Então não tem outro jeito, não tem bala mágica que vai acontecer de você saber seus números sem você anotar. Então, primeira coisa, tem que anotar. Entradas, tudo que recebe e tudo que sai. Agora, se você é daqueles que recebi do meu cliente, coloca ali no bolso, aí já o boy pede para comprar outra coisa, você já tá ali entregando para ele, aí já sai daquele dinheiro, aí você não sabe nem o que entrou, não sabe nem o que saiu. Aí o que acontece? Você não tem controle de nada. Então, primeira coisa para você conhecer seus números, comecem a anotar. Não tem outro jeito. E aí, ao longo do tempo que você começa a anotar, você começa a perceber quais são as suas despesas maiores, aonde que você pode mexer, aonde você pode reduzir, quais são as ações que você tem que tomar para poder ganhar mais dinheiro. E aí tem a questão do capital de giro. E o que é o capital de giro? Na verdade, o capital de giro é aquele dinheiro que você precisa estar ali para financiar teu negócio até que você receba do seu cliente. Então, por isso que quando eu falo assim, gente, é proibido parcelar? Não, não é proibido parcelar. Mas você tem dinheiro para parcelar? Porque uma coisa é você falar, não quero parcelar de jeito nenhum. Ok, é um direito que você tem de não parcelar. E aí, você também ter o dinheiro em caixa, tá tudo bem, melhor ainda, né? Se você não parcela, tem dinheiro em caixa, ok. Agora, outra coisa é aquele que não tem dinheiro em caixa, aí para não perder cliente, vai lá, parcela em um monte de vez e começa a fazer o quê? A financiar o cliente sem ter dinheiro no caixa. Aí mora um problema, porque quando você começa a acordar que você está dando mais do que recebendo, aí você fica com o caixa pequeno. E aí é na onde que você começa realmente a ficar em maus lençóis, né? Então, assim, você tem que entender
os seus números, então entrada e saída, entender, fazer certinho, colocar regras de quando você precisa receber do seu cliente, para você entender também quando você precisa pagar, porque aí você sabe que você recebe a maioria dia 10, você vai colocar os pagamentos ali próximo, você não vai colocar menos que dia 10, porque aí você vai ter que ter mais dinheiro no capital de giro. E aí, as pessoas também me perguntam, vou aproveitar a pergunta aqui, da reserva. Ah, mas como é que eu faço reserva se eu não tenho dinheiro? Realmente, se você não começar a fazer uma reserva, você nunca vai ter uma reserva. Então, assim, mínima que seja a reserva, você precisa ter. Nem se for 10, 5%, todo mês colocar uma reservinha ali, você vai precisar reservar. Ah, deu um lucro de R$100, eu vou guardar ali R$2. Porque a gente tem que entender que o lucro, gente, não é o teu salário, o lucro é da empresa. O seu salário já tem que estar ali antes de você saber se tem o lucro. Porque o seu Prolabore, ele soma como despesa. Então, você recebe, você tem suas despesas, inclusive o seu Prolabore, e o que sobra é lucro, tá? Não é assim, eu pago tudo, aí o que sobra é meu. Não existe isso numa empresa. E se você quiser crescer realmente, você precisa começar a fazer as coisas de maneira correta, né? E lembrando, tá, gente? Lembrando que eu já estava até esquecendo aqui, que a gente vai ter o workshop Pilares da Gestão de Sucesso, que vai começar agora na segunda-feira. Então, quem já se inscreveu, fica ligado que você vai receber o link lá pelo seu e-mail, também no grupo do WhatsApp. Agora, se você não se inscreveu, quando acabar aqui a live, vai lá no link da bio, já faça a sua inscrição para você não perder, tá? Porque o workshop é um curso, tá? Totalmente online e gratuito. E, gente, para com esses preconceitos de falar assim, mas porque é gratuito, não sei o quê. Ótimo, tem um conteúdo excelente para você que quer realmente aprender e virar a chavinha lá. Não fica com esses negócios que, porque é gratuito que não presta, ou coisa e tal, porque realmente é um conteúdo muito bom, que eu preparei com muita dedicação ali para vocês entenderem como funciona dentro do laboratório de vocês. É bem específico para laboratório. Aqui eu não fico falando coisas que eu não vivo, eu fico falando coisas que eu já vivi e que eu ainda vivo. E que eu aprendi, e olha que eu aprendo também muito com meus alunos, né? Então, tudo que eu falo aqui para vocês é de uma maneira muito simplificada para vocês realmente ir lá e colocar a mão na massa e fazer as coisas, tá? Não é nada de ficar falando bonito, mas não dá para fazer as coisas, não. A gente precisa ir lá, fazer as coisas e fazer bem feito, né? Que dá resultado. É só fazer que dá resultado, não tem como. Então, eu espero vocês todos, tá? No workshop a semana que vem. Fala aí pra mim, quem que já se inscreveu no workshop? Fala sim, escreve sim pra mim, só pra eu saber quem já tá no workshop. E se tiver mais perguntinhas, manda aqui pra mim. Quando eu pergunto as coisas, dá um delayzinho, né? Aí eu tenho que ficar esperando para saber se vocês vão me responder. Lá, o Michael já respondeu que sim, ó. Ó, Maria Helena também. Ó, vou me inscrever, adoro seus vídeos, me ajuda muito. Que legal, Johnny, é isso mesmo. Então vocês estão tudo comigo na segunda-feira, muito bem, que legal. É verdade, gente, isso daí eu gosto de falar bastante, porque eu faço os vídeos de uma maneira muito simples, é uma maneira assim que quem quiser realmente fazer diferente vai conseguir fazer, sabe? É um jeito que eu procuro colocar, porque eu sei que muitos de vocês estão aqui que não tem noção assim de administração, nunca fizeram um curso de repente de administração. E eu já fiz vários cursos de administração, mas realmente tinha tanta coisa técnica que eu falava assim, meu Deus do céu, peraí, vamos aprender aqui. Aí aprendi um pouquinho de um, aprendi um pouquinho de outro, e aí eu vinha para a minha realidade, para saber o que realmente
e eu conseguiria aplicar no laboratório. Então, eu só repasso isso para vocês. De vários cursos que eu fiz, eu compilei e fui vendo o que ia dar certo para o meu, e eu só repasso isso para vocês. Então, eu espero que vocês assistam lá as aulas e que gostem e que coloquem em prática, tá? Quem não se inscreveu também lá na nossa comunidade, vai lá e já deixa sua perguntinha lá também, tá? E aí, pessoal, tem mais alguma pergunta aqui? Eu falei que hoje a live ia ser rapidinha, de meia hora, a gente tá batendo a meia horinha aqui, mas se vocês tiverem mais alguma perguntinha, eu respondo. Fala aí pra mim. Vou dar mais um minutinho, hein? Pra vocês perguntarem. Não? Sem perguntas? Como funcionam os valores da comissão do representante do laboratório que busca os trabalhos, entrega, abre os novos clientes, etc. No veículo deles ou do laboratório? A comissão do representante do laboratório. Os valores da comissão do representante que busca os trabalhos, entrega, abre os novos. Eu não entendi. Se você está falando, fala para mim assim, se esse representante que você está falando é aquela pessoa que ela busca os trabalhos efetivamente, que já são clientes seu, ou já é uma pessoa que ela serve também para captar clientes. Tipo assim, é um representante, tipo um representante comercial, no caso? Seria isso? Eu vou ser bem sincera com você, tá? Eu nunca trabalhei com pessoas assim, que representassem o meu laboratório para ir atrás de clientes. Eu sempre fiz isso, eu com o Eric. Eu sempre prezei, assim, eu acredito que quando você vai conversar com o dentista, ele tem que entender o que você sabe. Então, assim, se fosse para eu contratar um representante, ele teria que ter uma boa noção de prótese. Por que eu não ia sozinha? Porque eu não sei tudo de prótese. Aliás, eu não sei, né? Eu sei a parte administrativa. Então, eu preferia sempre ir com um técnico para poder conversar com o dentista para entender também o que ele precisava como técnico, né? Então, assim, esse valor de comissão eu não vou poder te passar porque eu nunca trabalhei com isso, desse jeito, tá? De comissão. Eu já tinha um salário e recebia, e uma das minhas funções era essa. E sempre mesmo, acompanhado com um técnico. Então, hoje, que a pessoa trabalha sozinho, por exemplo, para ela fazer uma visita técnica, eu acredito que a pessoa tem que mostrar o conhecimento dela. Isso que vai agregar na visita técnica. Porque se o dentista pergunta alguma coisa e o técnico dá aquela gaguejada ou mostra uma insegurança, sabe? Ele também vai ficar inseguro de mandar trabalho para o seu laboratório. Então, eu acredito que na hora de fazer a visita tem que ser uma pessoa que saiba, tá? Então, nessa pergunta, Cleidson, né? Eu vou ficar te devendo porque realmente eu não conseguiria falar para você qual seria uma comissão justa para esse tipo de colaborador, tá? Eu estou começando agora com o meu laboratório, meu Deus, como é difícil estar do outro lado. Eu sempre prestei serviço em laboratório e estou agora vivendo isso na pele. Nossa, Johnny, sabe que é legal? Que esses dias eu encontrei com um antigo colaborador meu e ele falou exatamente essas palavras para mim. Ele disse assim, olha, hoje eu entendo muita coisa que naquela época eu não entendia. Hoje ele é dono de laboratório. E eu achei muito lindo ele falar dessa parte, porque realmente quando a gente está em um lado, a gente só enxerga o nosso lado. Por isso que eu sempre falo, até em relação da comissão mesmo que eu estava falando agora, que aquela negociação, a negociação em si, ela tem que estar boa para as duas partes. Então, assim, o colaborador, ele tem que olhar o lado da empresa também e a empresa tem que olhar o lado do colaborador. Mas não pode ser só para um lado e nem só para o outro. A gente tem que
que sempre entrar no meio termo ali e encontrar um jeito que se torne um ambiente mais agradável para trabalhar, um ambiente seguro para trabalhar, sabe, com pessoas de respeito, comprometidas. Isso você vai trazendo as pessoas certas para ficar junto com você. Então, assim, quando a gente abre um laboratório também, às vezes a gente abre sozinho, mas aí tem todo o resto de coisas que antigamente você não fazia, que de repente a caixinha chegava lá, você já estava as coisas que era para você fazer e você só executava, era muito mais rápido, muito mais fácil. Só que aí quando você vira o dono, é você que tem que ir lá conversar com o dentista, você faz o planejamento, você que ajuda, né, no planejamento, e aí depois, se não der certo, você faz de novo, aí, ou a cobrança, e aí também tem que fazer a parte do estoque. Então são tantas coisinhas. Tem a parte do quem começa também, que leva, né, busca serviço, são muitas coisinhas mesmo. Então eu nunca desestimulei ninguém de abrir laboratório. Eu acho que a maioria tem um sonho de abrir um laboratório, mas eu sempre falo, se planeje para que saia o menos erros possíveis, para que os erros fiquem mais no papel do que ali na hora que você vai fazer. Não que é ruim de tudo, não, porque também todos os ônus têm os bônus, mas não é só mil maravilhas, e nada na vida né, gente? Nada. Efetivamente, a captação de clientes representantes... então já respondi, né? Então, Glauber, em relação ao MEI, né? Como eu já disse várias vezes, gente, o protético, ele não pode ser MEI. E assim, sem falar, o CRO não faz nada pra gente, né? Tá, tudo bem, não vou nem entrar nesse mérito, tá? Só que não tem nada a ver com o CRO em si. É que hoje o TPD já é regulamentado pelo CRO. E aí, a lei da MEI não consta o TPD ali. Então, não pode, TPD não pode ser MEI. Ah, mas várias pessoas põem como artesão. Ok, várias pessoas colocam como artesão, mas o correto não seria. Você não é um artesão, embora sei que muitos são pela habilidade manual que tem, mas não é o correto, tá? O correto é TPD. Então, TPD não pode ser MEI. Artesão, vocês podem colocar? Ok, vai dar certo? Vai, vocês vão conseguir abrir, qualquer um consegue. Mas que é correto? Não é correto, tá? Não é. Estou começando um laboratório e já peguei uma clínica. Como devo cobrar? Mandando recibos, notas e tal. Você tá... Bom, vamos lá, então. FT. Como que você deve cobrar? Se você ainda não tem um sistema, você vai ter que fazer um relatório, né? E aí, o que o sistema ele faz por nós? Quando a gente dá a entrada no trabalho, automaticamente, quando a gente dá a saída, ele já gera um relatório de contas a receber, né? No caso, já manda pro dentista já um relatório de tudo que ele fez. Então, o que eu aconselho? Quando você faz o fechamento, você já faz um recibo e manda para ele. Na verdade, não é um recibo, é um relatório, tá? E os relatórios, eles podem sair, que talvez seja inviável para você, com todo o trabalho, sair um relatóriozinho do trabalho que foi executado e no final de tudo você faz um relatório geral, ou no final de tudo você faz só o relatório geral. Só que aí você vai ter que anotar em algum lugar isso daí para não perder aí nenhum trabalho, né? Então, gente, tem vários sistemas hoje no mercado e tem uns que não são tão caros, tá? E talvez compense fazer sim uma aquisição do sistema para ficar mais dinâmico, mais fácil esse controle de fechamento. Porque às vezes eu vejo que tem gente que está lá no dia 15, dia 20 e ainda nem fez o relatório final, o fechamento final. E aí o cliente não paga, porque ele fica esperando o bendito relatório para chegar para poder pagar. Então eu aconselho um sistema, ou já faz uma planilhinha no Excel para que fique mais fácil, mais dinâmico para você ir digitando e no final do mês mandar um relatório.
Ó, o MEI você consegue abrir sozinho, tá? Não precisa necessariamente de um contador. Só que, é como eu acabei de falar, TPD você não consegue abrir como TPD, tá bom? Oi, Andréia. A porcentagem justa, eu falo entre 25% a 30% da comissão é uma porcentagem que fica ali dentro de um combinado legal, tanto para o colaborador como para o funcionário, para o colaborador e como o empregador. Da primeira vez que eu vi sua live, eu não tinha ainda, mas agora já sabe, já está praticamente montado. Ah, que legal, Glauber. Vamos lá, vai contando aí pra gente depois como que é. Realmente, gente, no começo nada é fácil, tá? O que eu sempre falo, oriento, tenha um dinheirinho de reserva. Quando você quer montar seu laboratório, tenha um dinheirinho de reserva. Esse dinheiro, é você que vai manter sua casa, você vai precisar manter, além de tudo, do laboratório, você também precisa manter sua casa, não tem mais ninguém que trabalha na casa, isso tudo tem que ser pensado. Porque quando você está lá na bancada que você é empregado, você só pensa o seguinte, nossa, eu estou fazendo aqui, sei lá, um protocolo e estou ganhando 10 mil num protocolo aqui, então se eu abrir o meu, eu vou ganhar os mesmos 10 mil. E nem sempre é assim, tá? Aliás, não é, porque desses 10 mil tem muita coisa embutida aí para você pagar até chegar o valor efetivamente para você. E geralmente esses clientes também, geralmente não, possível, pode ser que esses clientes também tenham aí um parcelamento, coisa e tal, que aí você também tem que esperar. Então, realmente, tenha um dinheirinho para você ir lá e segurar a barra se você precisar. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Bom, encerrei aqui, então, as perguntinhas que estavam. A Andréia aqui, de 25% a 30% total de cada serviço, ou te deu uma pausa aqui. Voltei. Olha, André, o que eu sugiro? Que você pegue sua tabela, que você tire as porcentagens, tá, de nota fiscal e tudo mais, e faça aí uma média de 25% a 30% para saber o valor que você paga por cada, né, para cada serviço para o seu colaborador. Ok? Gente, eu falei para vocês que essa live hoje ia ser rapidinha, então tô batendo aqui, deixa eu ver, uns 40 minutinhos. É isso aí. Então, por hoje é só, mas vocês vão lá, se inscrevam no workshop, tá? Já fica ligado para a semana que vem vai começar. Prestem atenção, coloquem em prática, porque realmente dá resultado, tá? Eu agradeço a presença de vocês. Se tiver alguma outra perguntinha, coloca lá no direct para mim, que aí na próxima quinta eu tô aqui e eu respondo para vocês. Beleza? Muito obrigada e até a próxima, tá? Tchau, tchau!